pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Santana Machado, eu sou professor da Escola Estadual Professor Analetro Stax, leciono também na Escola Municipal Bento Gonçalves Filho e também tenho outros vínculos que incluem o Laboratório de Ciências Florestais, o Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Lavras, onde atualmente eu desenvolvo um trabalho de pós-doutorado. Então, o que é biodiversidade? Biodiversidade é o conjunto de organismos vivos que estão inseridos na biosfera. Isso inclui plantas, animais, invertebrados, vertebrados, organismos unicelulares, pluricelulares. Então, tudo isso é biodiversidade. Por mais que alguns tenham um maior reconhecimento como biodiversidade em relação a outros, é interessante frisar que todos eles estão interligados dentro de uma grande teia trófica, dentro de uma grande cadeia. E uma vez que um organismo ele se torna ausente, ele é extinto, isso gera uma série de consequências. E isso nos afeta diretamente. E é importante a gente saber disso, que a partir do momento que uma espécie é perdida, nós vamos sofrer com as consequências em tempos futuros. Então, quais são as principais ameaças a essa biodiversidade? Eu posso destacar vários aqui, como por exemplo o desmatamento, fragmentação de ambientes. Isso tem sido bastante recorrente nos últimos 2, 3 anos. As queimadas que foram bastante noticiadas nesse ano de 2020, no Pantanal, toda a fauna e flora de determinadas localidades foram totalmente destruídas com esse fogo. Introdução de espécies exóticas, porque quando a gente tem gato e cão em casa, a gente tem que ter noção de que eles não são nativos, a gente introduziu eles de alguma forma. E o gatinho, quando ele sai e fica horas fora, no momento que ele tem fome, ele vai procurar esse alimento na área nativa, e ele vai predar uma ave local, um ratinho local, um ratinho nativo, que é diferente dessas ratazanas que vivem nas cidades, que também são exóticas. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação às nossas ações, porque nós vamos sofrer as consequências depois. Outros fatores estão diretamente relacionados com o nosso hábito capitalista de ser, porque a partir do momento que a gente consome muito, a gente força o ambiente a liberar cada vez mais recursos, e a gente sabe que os recursos na natureza eles são finitos, eles vão acabar em um determinado momento. Então a gente precisa mudar o nosso comportamento com relação a isso. E o nosso comportamento de consumir cada vez mais tem sido noticiado, tem sido apresentado em diversos artigos científicos, e a maior parte dos pesquisadores eles têm demonstrado que está tendo uma nova extinção em massa. Inclusive eles estão falando da sexta grande extinção em massa do Antropoceno. Antropoceno seria o período em que nós, os seres humanos, aparecemos na face da Terra e estamos modificando o ambiente de tal maneira que nós vamos sofrer consequências ambientais. Isso pode levar à extinção da raça humana. E a gente precisa modificar os nossos hábitos, toda essa estrutura que a gente vive, toda essa sociedade, para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, eles possam ter um ambiente favorável para a sua sobrevivência. E pessoal, a gente tem que entender que essa pandemia do Covid-19 é o maior demonstrativo que a gente tem de que a partir do momento que a gente não conserva a biodiversidade, a gente não preserva os animais, por exemplo, isso gera uma consequência direta, porque o coronavírus ele estava inserido dentro da fauna. A partir do momento que alguém chegou, tirou esse animal do ambiente para comercializar, para poder comer, seja o que for, e agora isso não importa mais, ele trouxe o vírus para a espécie humana, e o nosso hábito global gerou essa internacionalização do vírus de forma que está gerando mortes de forma absurda em diferentes lugares pelo globo afora. Então, eu quero que vocês entendam que preservar e conservar esses animais, essas plantas, trazem consequências benéficas para a gente. E tenha consciência que a partir do momento que alguém entra dentro de uma floresta, como por exemplo a floresta amazônica, e faz a extração de um animal ou de uma planta, ele tem esse potencial de trazer essa doença para a população brasileira, que pode ser também internacionalizada. Isso aconteceu na China, mas poderia ter acontecido aqui no Brasil, onde as taxas de desmatamento, fragmentação, invasão de ambientes naturais está crescendo de forma sem precedentes.
Então, pessoal, o que fazer para conservar e preservar a biodiversidade? Eu vou mencionar com vocês 3 situações. A primeira está diretamente relacionada com a gente, porque a gente precisa mudar o comportamento. A gente tem que mudar a postura. Porque quando eu consumo menos, menos vai ser extraído da natureza. A gente diminui a pressão que existe nos ambientes naturais. Obviamente que quando eu economizo energia, quando eu economizo água, quando eu compro produtos no supermercado que tenha selo verde, um selo ambiental, isso tudo favorece a preservação e a conservação dessa biodiversidade que tem uma pressão reduzida sobre ele. Uma segunda situação é quando a gente adere, quando a gente abraça iniciativas maiores, como por exemplo as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, promovidos pela ONU, Organização das Nações Unidas. Nesse sentido, existem vários objetivos, são 17, eu não vou mencionar todos aqui para vocês, mas muitos favorecem a biodiversidade, quando você fala do desenvolvimento sustentável da cidade, quando você preserva ambientes naturais, quando você dá um enfoque para a vida aquática, a vida terrestre. Então a gente precisa de iniciativas mais amplas porque a natureza não reconhece limites geográficos. Um animal não entende que passando por esse rio, de um lado é Brasil, do outro lado é Argentina, que de um lado é um município, de outro lado é outro município ou estado, tanto faz. Então a gente tem que encarar o ambiente num contexto muito maior, muito além dessas barreiras geográficas. Em terceiro, eu queria mencionar que nós, e eu me incluo nessa situação como pesquisador, os pesquisadores eles têm falado constantemente, vamos preservar e conservar a biodiversidade, porque isso tem uma relação direta com a preservação da espécie humana. Porém, não tem uma ação política conjunta para que isso seja efetivo, porque não adianta nada eu pesquisar e falar para um governante, preserve, sendo que ele vai chegar lá na frente, vai receber qualquer tipo de incentivo fiscal de algum tipo de organização e vai fazer totalmente o oposto. Ele não vai preservar uma área verde, ele vai liberar caça, ele vai fazer qualquer outra coisa. Então a gente tem que unir o conhecimento científico, o conhecimento produzido dentro das universidades com a ação política, porque somente dessa forma a gente vai conservar e preservar a biodiversidade de forma efetiva. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês quiserem trocar uma ideia mais sobre o assunto, é só procurar os meninos da CyberStax, que eles sabem onde me encontrar, ou entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais. Valeu, um grande abraço para todos.